Então, Anthony, depois de falar muito por alto do objetivo e das suas características, vamos agora ver o coração da nossa câmara de vídeo, ou seja, o corpo da câmara. O local onde o sensor recolhe a luz que é transformada em sinal elétrico e enviada para o gravador, para ser fixada ao suporte. Os elementos que devemos ter em conta no que se refere ao corpo da câmara são o formato, o número de fotogramas por segundo, a sensibilidade, a velocidade de obturação e a regulação do branco. Está bem. Vamos partir do formato. Formato significa, no interior do corpo da câmara, é decidida qual a dimensão dos nossos fotogramas. Podemos ver fotogramas de dimensões 4x3 ou então 16x9. Desculpa, mas pode explicar melhor o que é que indicam estes números e estas relações? Sim, praticamente indicam a relação que existe entre a largura e a altura do ecrã. Imaginemos que tomamos a altura do nosso ecrã como uma unidade de medida. Sim. A relação 1,77:1, que é equivalente a 16 em relação a 9, indica que a largura do nosso ecrã é igual a 1,77 vezes a altura. Mas no caso dos 4x3, a relação é de 1,33:1 e, portanto, significa que a largura do ecrã é 1,33 vezes a altura. Então é por isso que às vezes vejo bandas negras sobre as imagens televisivas. Sim, isso Quando deve-se se veem os filmes. ao facto da relação standard do ecrã televisivo ser de 4x3, isto é, 1,33:1. Quando projeto uma imagem feita com o formato de 16x9, isto é, com uma relação de 1,77:1, acabo por obter no ecrã aquelas bandas negras que vão compensar a diferença existente entre a relação 1,77:1 e 1,33:1. A outra possibilidade, por outro lado, é a de centrar exatamente a imagem, fazendo combinar a altura com a altura efetiva do ecrã televisivo, mas deste modo seria eliminada a parte lateral da imagem, e eu sinceramente prefiro vê-la em toda a sua largura, independentemente das bandas negras superiores e inferiores. Estás mais esclarecido sobre este conceito? Completamente. Sim, obrigado. Muito bem. Vamos agora passar aos outros aspectos, alguns dos quais já vimos bastante em pormenor. Os fotogramas por segundo, a sensibilidade e o gain, ou ganho, e a velocidade de obturação. Vamos agora ver a regulação do branco. Sabes o que é? Sim, funciona como na fotografia? Exato. O princípio é o mesmo, só que temos a possibilidade de memorizar diversas regulações do branco. Isso quer dizer que é preciso preparar as cenas antes de começar a filmar. Ótimo! Já estás a entrar na filosofia do videomaker, estás a evoluir. Parabéns, sabes que estás a progredir, hein? Vou mostrar na nossa câmara de vídeo como se Sim. pode definir a regulação do branco. Aqui temos o comando White Balance, que tem 3 posições, preset A e B. Se escolher o preset, posso utilizar definições pré-definidas, como 5600 graus Kelvin, que é a temperatura da cor para registros efetuados com a luz solar durante o dia. Por outro lado, os 3200 graus Kelvin indicam a temperatura referente a registros efetuados no interior com a luz artificial. Por outro lado, vou explicar como se faz para efetuar uma regulação do branco utilizando uma das duas posições que posso definir manualmente. Neste caso, a posição A, mas tanto se pode utilizar uma como a outra. Portanto, coloco em primeiro lugar o comando na posição A. Depois pego numa folha branca que coloco diante da objetiva a uma distância de cerca de 1 metro, mas não colada à objetiva. E devo ainda ter o cuidado, no caso, de se ver a textura do papel que tenho em frente para desfocar a minha imagem. Desta forma, vou obter um branco uniforme. Neste ponto, premindo o botão Automatic White Balance, vou obter uma regulação do branco adequada e que me vai servir de indicação para este tipo de definição. Obviamente que posso fazer ao mesmo tempo a pré-preparação para outras condições de luminosidade usando a posição B. Está claro? Claríssimo. Muito bem. Então agora... És muito bom a explicar as coisas. Obrigado. Vamos agora falar do último elemento que nos falta, ou seja... O gravador. O gravador. Muito bem.